Olá pessoal! Hoje nós iremos contar a história do time do Vasco. Times icônicos. Camisas negras, 1923. Em 1923, o Vasco conquistou seu primeiro campeonato carioca com o histórico time Camisas Negras, formado por jogadores das camadas populares, homens negros e brancos, operários e comerciantes de baixa condição social. Foi o primeiro clube a conquistar o campeonato organizado pela principal liga de futebol do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, com uma equipe composta por uma diversidade social e racial. Esse feito foi fundamental para a construção da identidade do Vasco que conhecemos hoje. Títulos conquistados. Campeonato Carioca de 1923. Time base. Nelson, Leitão e Mingote, Cláudio, Nicolino, Bolão e Arthur, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Cessi Negrito. Técnico. Ramon Platero. Expresso da Vitória, de 1945 a 1953. O Expresso da Vitória foi o período que rendeu títulos importantes, ídolos e grandes resultados para o Vasco. A Era de Ouro do futebol vascaíno foi de 1945 a 1953. O Expresso ficou conhecido por muitos como o maior esquadrão da história do futebol cruzmaltino e brasileiro. Títulos conquistados. 1945, Torneio Início, Torneio Municipal, invicto, e Campeonato Carioca, invicto. 1946, Torneio Relâmpago e Torneio Municipal. 1947, Torneio Municipal e Campeonato Carioca, invicto. 1948, Campeonato Sul-Americano de Campeões, invicto, e Torneio Início. 1949, Campeonato Carioca, invicto, e base da seleção brasileira campeã do Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América. 1950, Campeonato Carioca, primeiro da era Maracanã, e base da seleção brasileira vice-campeã da Copa do Mundo, melhor colocação do Brasil na competição até então. 1952, Campeonato Carioca. 1953, Quadrangular Internacional do Rio, Torneio Internacional do Chile e Torneio Internacional Octogonal Rivadavia Correia Meyer. A ascensão de Roberto Dinamite, 1974. Após ser um grande expoente no futebol carioca e também fora do país, 1974 marcou o ano em que o Vasco da Gama conquistou o Brasil pela primeira vez, sendo o primeiro clube carioca a conquistar o recém-criado Campeonato Brasileiro. O elenco formado pela mistura de atletas experientes com jovens talentos, todos comandados pelo multicampeão Mário Travaglini, formou a simbiose que impulsionou a explosão de um atacante de apenas 20 anos, Roberto Dinamite. Com 16 gols marcados ao longo da competição, Dinamite guiou o Vasco da Gama rumo ao título, que foi conquistado sobre o Cruzeiro em pleno Maracanã. Time base. Andrada, Carlos Henrique, Fidelis, Paulo César e Gilson Paulino, Miguel, Moisés, Joel e Marcelo, Alfinete, Alcir, Gaúcho, Zanata, Ademir, Pérez, Fred e Amarildo, Jorginho Carvoeiro, Jailson, Jair Pereira e Cláudio, Roberto Dinamite, Bill e Luiz Carlos, Galdino. Técnico. Mário Travaglini. A Barreira do Inferno, 1977. A disputa do Campeonato Carioca de 1977 entrou para a história do futebol. Com o elenco formado por nomes já tarimbados, oriundos do título brasileiro de 74, o Vasco vivia a expectativa da criação de um novo quarteto defensivo: Mazzaropi, Orlando, Abel Braga, Geraldo e Marco Antônio. Quarteto este marcado pela virilidade e pelos poucos gols sofridos ao longo da competição. O Vasco chegou à final, a primeira disputada contra o rival Flamengo, e derrotou o adversário nos pênaltis, por 5-4, com Mazzaropi pegando o pênalti cobrado por Tita e Roberto Dinamite convertendo a cobrança do título, em um Maracanã com mais de 150 mil presentes. A campanha também ficou marcada pelo início do recorde histórico e mundial de Mazzaropi, que perdura até os dias atuais, ficando 1.816 minutos sem levar um único gol, até o ano de 1978. Time base. Mazzaropi, Orlando, Fernando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanata, Paulo Roberto, Elinho,
Dirceu, Guina, Zandonaide, Wilsinho, Fumanchu, Roberto Dinamite e Ramon, Paulinho. Técnico: Orlando Fantoni. O DNA artilheiro de São Januário e o brilho inusitado, de 1987 a 1988. O Vasco da Gama já era sinônimo de Roberto Dinamite. Mas os últimos anos da década de 80 reservaram ao já experiente atacante um parceiro também revelado em São Januário, que iniciava sua carreira profissional, Romário. No Carioca de 87, o Vasco superou Flamengo e Bangu na fase final para conquistar a taça, com Romário sendo artilheiro da competição com 16 gols. No ano seguinte, em 88, a dupla de ataque continuou a balançar as redes. E, mesmo com o elenco possuindo nomes como Acácio, Mazinho, Bismarck e Giovani, um nome folclórico decidiu a finalíssima contra o Flamengo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Cocada entrou no lugar de Vivinho. 2 minutos depois, o lateral arrancou, invadiu a grande área adversária, cortou para o meio e finalizou com perfeição. O gol do título. E ainda deu tempo do próprio Cocada levar um cartão vermelho. Time base 1987. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Moroni, Mazinho, Lira e Pedrinho, Dunga, Henrique, Giovani, Luiz Carlos, Tita, Humberto, Mauricinho, Vivinho, Roberto Dinamite e Romário. Técnico: Joel Santana e Sebastião Lazzaroni. Técnico: Sebastião Lazzaroni e Carlos Alberto Zanata. Em pleno Morumbi, 1989. O Vasco já vinha de conquistas em sequência do Campeonato Carioca, mas o ano de 89 marcou a afirmação da geração dos anos 80, repleta de talentos, que recebeu o reforço de nomes consolidados do futebol brasileiro. Sob o comando de Nelsinho Rosa, o Vasco realizou a melhor campanha da segunda fase da competição e chegou à finalíssima para enfrentar o São Paulo, no Morumbi. O time de Zé do Carmo, Boiadeiro e Sorato surpreendeu os paulistas, em uma tarde-noite inspirada, venceu o adversário por 1-0, com um gol do jovem Sorato, e conquistou o segundo campeonato brasileiro para o clube. Time base: Acácio, Eduardo, Luiz Carlos Vinck, Paulo Roberto, Marco Aurélio, Quinones, Mazinhos, Zé do Carmo, Boiadeiro, William, Bismarck, Bebeto, Sorato e Vivinho, e Sorato. Técnico: Nelsinho Rosa. O Super Vasco e América Conquistada, de 1997 a 1998. Em 1997, o Vasco novamente se sagrou campeão brasileiro, no campeonato brasileiro mais disputado de todos os tempos, com 24 clubes. A campanha começou com o retorno do ídolo maior, Roberto Dinamite, aos 43 anos. Dinamite marcou um gol de falta, em São Januário, na partida contra o Palmeiras, que não só assegurou a vitória vascaína, mas garantiu a permanência do time na liderança e deu a segurança necessária para a conquista do título, com o nascimento de uma nova safra de ídolos. O Vasco encerrou a primeira fase como líder do campeonato, com 50 pontos, e seguiu para o quadrangular final. Com grandes vitórias sobre Internacional e Santos, o Vasco de Antônio Lopes e Joel Santana garantiu o título vencendo o Palmeiras na grande final. Time base: Carlos Germano, Caetano, Pimentel, Maricá, Alex Pinho, Mauro Galvão, Odvan, Felipe, Dedé, Luizinho, Fabrício Eduardo, Flávio, Ramon, Evair e Felipe, Edmundo, Evair, Sorato e Juninho Paulista. Técnico: Antônio Lopes e Joel Santana. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito nosso trabalho e nos permite continuar trazendo mais vídeos como esse para vocês. Escrevam nos comentários qual time vocês querem ver aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço!